boa noite, guardião divino. Tudo bem? Exu abençoe. Traga muita prosperidade, muito axé, abençoe nosso esforço, nossos caminhos. Então hoje a gente vai falar sobre Exu e Pombagira, tá certo? Um assunto bem complexo aí para todos nós, né? Assunto bem difícil de falar. Vamos lá então? Peço que vocês aí se inscrevam, nos acompanhem, compartilhem. Vamos chegar. Então, pessoal, vamos falar sobre Exu e Pombagira. Então, o que eu tenho para dizer para vocês? Esse é um assunto que é muito amplo, porque dentro do nosso culto, dentro das nossas religiões, dentro da diáspora aqui brasileira, né? Dentro das umbandas, dentro dos candomblés, dentro das quimbandas, até mesmo Jurema, outras religiões, peço desculpa se eu não me lembro de todas, mas é que o Exu e Pombagira, esse nome, ele entrou no nosso inconsciente popular, vamos dizer assim. Ele caiu na graça de todas as nossas religiões. Então, Exu e Pombagira, ele tem muitos caminhos de entendimento, porque ele abrange muita coisa. Ele abrange muitos segmentos, como eu disse, muitas vertentes que se criaram, né? Então tem a questão da etimologia do nome, tem a questão da origem, da onde veio, não é verdade? Porque se hoje a gente cultua Exu e Pombagira, se eu cultuo, se o povo branco cultua Exu e Pombagira, né? Mesmo que ache ou seja uma entidade europeia, enfim, que seja dessa maneira, a gente precisa entender a origem, né? Sempre a gente precisa entender a origem. É isso que o nosso canal sempre vem trazer, que a gente não esqueça da onde que veio. Se eu hoje posso cultuar o meu ancestral, eu preciso entender, né? Se eu sou branco e cultuo o meu ancestral, e provavelmente seja branco, eu preciso entender que eu entrei dentro de um culto que a origem é negra, que a origem é preta, que ela veio da África, e isso nos influencia diretamente hoje. Então aqui diz, de onde surgiu o culto de Exu e Pombagira? Primeiro a gente tem que entender que o nome Exu não vem do Banto. O nome Exu, ele vem de um sincretismo, de uma comparação com o Exu Yorubá, Exu com S, com um ponto embaixo do S. Esse é o Exu aonde o nosso Exu com X herdou. Herdou pelas semelhanças, pelas características de que dessas divindades Banto que incorporavam, que trabalhavam nos seus médiuns, que eram chamados de, deixa eu dar uma colada aqui, Ingangas e Tatas, que eram almas de chefes, tá certo? Quimbandeiros, tá? Que hoje a gente chama de quimbandeiros, certo? Que cultuavam inquices ou com impungo, certo? Que eram as divindades Banto, Congo, Angola, tá bem? Então a gente tem que entender que o branco chegou na África, o cristianismo chegou na África. Quando o cristianismo chegou na África, depois eu volto aqui para a gente entender, porque uma coisa leva a outra. Quando o cristianismo chegou na África, o europeu, ele tinha uma visão santificada. Ele é cristão, né? Vocês sabem, Igreja Católica, toda aquela coisa, né? O Concílio de Nicéia, se não me engano, né? Que foi feito lá pelo Ciclano de Tal, tiraram, enfim. Criou-se ali um padrão do que é e o que não é. Tanto é que a gente teve no Brasil 388 anos de escravidão por essa merda toda aí. Então, o europeu é sempre vestido, é sempre tapado, tudo é vergonha, tudo é pecado. O africano, aonde eles chegaram, que é quase na linha do Equador, ali, a Congo, Angola, acredito que seja, mas muito próximo, se não é em cima da linha do Equador, é um lugar quente, é um lugar tropical, onde as pessoas vêm. É só pensar que é impossível tu vestir uma roupa de inverno num lugar que é 35, 40 graus o tempo todo. Então, quando eles chegavam lá, quando eles chegavam nesses lugares, nessas vilas, nessas aldeias, nessas cidades, eles viam
esse povo cultuar a sua ancestralidade sem camisa e outras coisas mais, que é do culto que a gente conhece, que nem preciso entrar em detalhes, mas só para entender o lance do clima. O lance do clima, de estar sem camisa, de estar de short, de estar, sei lá, de que roupa era da época, certo? Pesquisa aí e vê que roupa era. Então, essa comparação é a mesma comparação que foi feita com o Exu quando ele chegou no Brasil através dos Yorubás. Essa semelhança com essa entidade, Banto, Congo, Angola, é a mesma comparação e a mesma situação de quando os cristãos chegaram lá na Nigéria, quando os cristãos chegaram na África. Eles olhavam os negros, a cultura negra e de como eles cultuavam a sua ancestralidade como coisa do diabo. Porque se não é o que eu cultuo, então é coisa do diabo, que é o inimigo do meu Deus. Então, vamos lá. Qual era o nome, então, dessas entidades que trabalhavam com esse povo? Ingangas e Tatas. Tatas. A gente já conhece, né? Alguns Tatas por aqui. Que a gente herdou esse nome dos bantos. Até hoje está dentro dos terreiros. Tata Mulambo, Tata Caveira, enfim, tem outras nomenclaturas que fala de Tata. Que Tata quer dizer o quê? É um mais velho, é um mais antigo, é um sabedor dos mistérios, enfim. E é isso que a gente herdou dentro do culto de Pombogira, falando de origem de Exu e de Pombogira. Falando dessa... Ok, então, tendo em vista, né, esse link que a gente fez aí do cristianismo e tal, agora essas pessoas estão chegando no Brasil, escravizadas, tá certo? Então alguns já vieram catequizados, né, convertidos para o cristianismo, outros não. Esses que não vieram, eles à noite, né, eles faziam seus cultos. Aí, então eles trabalhavam com seus ingangas e com os seus tatas, tá certo? Junto com quem também, junto com quem? Junto com quais culturas que foi misturada? Junto com a cultura do povo originário, que eram os indígenas, que também já estavam aqui antes do povo Banto, Congo, Angola, aí, escravizados, certo? O povo indígena também ficou um bom tempo escravizado. Também tinha a sua mistura junto com o catolicismo. Então tinha o catolicismo, o culto a quimbanda, vamos dizer assim, né? Que eram os ingangas e os tatas, o culto a eles. E o culto dos encantados e dos pajés, tá certo? Então teve essa mistura. Então, nesse tempo que a gente está falando, o Yorubá não tinha no Brasil, tá? Não é que não tinha. Há registros que vinha um navio, talvez, esporadicamente, durante desses tantos anos, né? Vamos dizer, 200 anos, não tinha muito Yorubá. Então, essa força de se conhecer o orixá, de conhecer Exu, ela era muito vaga, não existia. O que se conhecia era o culto aos pajés, o culto ao catolicismo e o culto aos inquices, né? Que trabalhavam com os tatas e os ingangas, que eram os nossos ancestrais, os antepassados, que hoje a gente chama de Exu, de Pombagira, de Preto Velho, enfim. Tá certo? Quando os bantos chegaram, só pra gente colocar aqui alguns nomes de algumas modalidades religiosas que hoje a gente denomina, que logo que chegou e teve essa mistura do catolicismo, do indígena e do banto, nasceu um culto que era feito à noite dentro da mata, que era a santidade, tá certo? O nome era santidade, que era uma mistura desses cultos aí, tá certo? Depois de um tempo, não sabemos dizer qual, né? Existe na história ali, não tem período certo para a gente poder dizer, mas os historiadores nomearam como calundus, os calundus, que era o encontro desses escravizados
que cultuavam suas ancestralidades na mata, à noite, que era quando eles tinham tempo, onde faziam os seus trabalhos, seus descarregos, enfim, era através desses cultos, tá bom? Então lá pelo ano pra gente poder falar da onde que nasceu Exu e Pombogira, a origem do nome Exu e Pombogira, porque falar do espírito Exu Pombogira, a gente sabe que eles são os nossos ancestrais. Pelo menos aqui na nossa casa existem algumas maneiras, né? Pode ser meu ancestral, pode ser outras maneiras dele trabalhar na minha vida também, por associação, enfim, mas isso não é o caso. Então, da onde que surgiu o nome, tá, pessoal? Vamos lá. Esse nome surgiu, então Exu só poderia, né, esses espíritos que trabalhavam dessa mesma maneira, sem camisa, que fuma, que bebe, que dá conselho, que é meio truculento, né? As mulheres que são mais, que trabalhavam mais na questão do amor, do dinheiro, que eram mais despojadas, não é? Do que mulheres mais, né, recatadas da época, enfim, que falavam mais coisas na cara, que tinham essa característica. Vamos falar de Exu. Exu, quando os Yorubás chegaram lá no final do século 18 para 19, né, final de 1700, 1800 mais ou menos, agora não vou saber dizer ao certo, quando chegou, teve uma expansão muito grande nessa questão do orixá, certo? E teve esse comparativo. Então, essas entidades, elas foram comparadas a essa divindade Yorubá que chegou, que tinha um comportamento semelhante, que era mais truculento, que era mais brincalhão, né? Esporadicamente pode beber, pode fumar, não sei, dependendo da família aí, enfim. Mas aí surgiu essa questão do Exu, ficou ligado a isso, atrelado a isso, a uma semelhança de energia, tá certo? Na questão da Pombogira, a gente tem relatos, né, históricos de que existe um inquice, é um inquice, certo? É isso? Uhum. Que se chama Pambu Ninjila. Depois a gente vai colocar aqui. Por essa questão de terem muitas línguas, certo? Esse orixá é um orixá que ele é, vamos dizer assim, semelhante nas questões de caminho, o que ele representa, né, para os bantus é a mesma representação que o Exu tem para os Yorubás, tá? Da encruzilhada, dos caminhos, aquele que resolve os problemas, que está mais perto do ser humano, tá entendendo? Essa divindade em Inquice se chama Pambu Ninjila. Bom, Exu ganhou um nome. E a mulher? É a Exu mulher. Pambu Ninjila, Pombogira, criou-se o nome Pombogira ou Pombagira. Passou a ser um nome relacionado à mulher. Assim como a gente sabe que tem uma outra história que se conta, porque a gente sabe, né, que na Umbanda existe um lugar chamado Aruanda. Todos conhecem a Aruanda, né? Existem canções, existe um lugar que é a Aruanda. A Aruanda, energeticamente, ela só pode ter sido criada depois da Umbanda, de 1908, né? Porque antes disso não existia Aruanda. O que existia eram escravos, escravizados e escravizadas que vieram da Luanda, que fica na África, presta bem atenção, tá? Vieram da Luanda para o Brasil, escravizados. E o sonho deles era voltar para Luanda. Aruanda, 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 Aruanda. Então os meus antepassados são da Aruanda. Claro, eu vim da Luanda. Mas a minha pronúncia ninguém entende, então é Aruanda. Criou-se um mundo espiritual, uma egrégora espiritual que se chama Aruanda. E assim são criadas as palavras. Num Brasil, né, colônia, que teve muitas misturas, né, etimológicas. Então criou-se muita coisa.
né? Tanto é que o nosso culto hoje, por isso que eu digo, para a gente poder falar de Exu e Pombogira, tem muitas coisas, tem muitos caminhos. Se eu for lá no interior, no Catimbó, enfim, terá Maria Padilha, Marias Quitérias, que não tem nada a ver com a Pombagira, Maria Quitéria, Maria Padilha de outros lugares. Não vai ter nada a ver, porque são outras histórias. Mas o nome, ele criou-se para todos. Criou na graça popular. Não adianta querer um ficar brabo, o outro ficar magoado. Cada um tem o seu e tá tudo bem. Mas a gente precisa saber a origem. Existe uma origem. E a gente precisa respeitar essa origem. A gente não pode apagar. Eu não tô dizendo para tu não viver as tuas coisas. Eu tô dizendo para tu não apagar. É feio. Entendeu? Então, por isso que eu digo, para falar de Exu e Pombagira é algo muito complexo. Muito complexo. Porque cada um tem a sua verdade. Mas existe a origem. A origem é essa, é inegável. Certo? É inegável. Isso é história. Então é isso. Pra gente falar de Exu e Pombagira, é o que eu tenho para dizer. Daí, para falar coisas sobre a nossa linhagem, o que a gente fala, o que a gente entende sobre Exu e Pombagira, daí é um assunto para um outro vídeo para a gente estar conversando. Mas hoje o que eu posso falar e trazer para você sobre isso é conservar a originalidade, né? Bater cabeça e ter reverência pelos nossos mais velhos, né? Que eu acho que o povo preto que permitiu que hoje a gente possa cultuar a nossa ancestralidade de uma maneira legítima e verdadeira, né? E dar continuidade a isso. Afinal de contas, amanhã poderemos ser nós os cultuados. Então, pessoal, quem tiver aí uma indicação para dar pra gente, que vocês têm curiosidade de saber sobre Exu e Pombagira, que tiver no nosso alcance, né? Que tiver no nosso conhecimento, falar dentro do que a gente vive, dentro do que a gente viveu, dentro do que a gente sabe, dentro do que a ancestralidade traz pra gente, perdão, pode estar trazendo pra gente, que a gente pode falar sobre esse assunto aí, tá? Então, um grande abraço para vocês, que Exu abençoe, uma boa noite, traga muita prosperidade, axé pro nosso caminho, abençoe nosso esforço. E se puder compartilhar esse vídeo, se inscrever, passar para um amigo aí, dar uma força pra gente, tá bom? Uma boa noite aí e axé abençoe.